Olá, meus caros. Aqui é o Corvo e venho neste podcast trazer a vocês mais um Cine Corvo e encerrar as comunicações sobre os 4 filmes que eu havia me proposto a fazer sobre a franquia The Friday the 13th, sendo este Friday the 13th The Final Chapter, o último deles. Muitos consideram The Final Chapter o melhor filme da franquia, em, digamos, todos os aspectos que nós possamos analisar. O terror em si, as perseguições, a imagem de Jason, a forma como ele se movimenta, a brutalidade das execuções. Um conjunto de coisas levam a muitos fãs da franquia acreditar a esse filme como o melhor filme da franquia Friday the 13th. E para quem não conhece a franquia, é até uma boa introdução, digamos assim, ao universo Jason Voorhees, porque é um filme que se inicia já fazendo uma recapitulação, né, dos filmes anteriores. Logo no seu princípio, há vários flashbacks sobre a história e o que aconteceu até então. Muitas cenas dos 3 primeiros filmes são mostradas. Então, para aqueles que querem ver Jason em ação, mas não têm a menor intenção de assistir todos os filmes da série, o que de fato não compensa, né? Porque apenas a quadrilogia inicial é realmente relevante, na minha opinião, embora há quem goste do 6º filme da franquia, mas depois daqui é downhill, é queda de qualidade brusca. Mas quem quer assistir apenas um filme e conhecer Jason, Final Chapter é uma excelente pedida, porque aqui será visto basicamente todos os elementos da franquia e ao mesmo tempo com aquele que eu também acredito ser o melhor Jason, que é o Jason interpretado pelo stuntman, pelo dublê Ted White. Essa é uma outra coisa questionável também, né? Porque há um certo amor muito gigantesco dos americanos pelo Jason feito pelo Kane Hodder, né? Muitas pessoas têm preferência pelo Kane Hodder. E eu acredito que a marca registrada do Kane Hodder, como eu já havia falado na análise de filmes anteriores, é justamente aquela respiração forte, né? Aquele movimento de caixa que o Jason dele, no caso, faz, né? Com a impressão de estar furioso, digamos assim, possesso. Mas o conceito do Jason, dos filmes que ele fez, né? Parte 7, parte 8, é um Jason bem ruinzinho, né? Porque já é o zombie Jason. E os roteiros dos filmes 7 e 8 da franquia também já são os mais fracos. Então, embora o Kane Hodder tenha entregado realmente um excelente Jason, ter colocado algumas coisas próprias dele, né, das ideias dele no personagem, é um personagem bem caricatural já. E na minha percepção, na minha ótica, isso atrapalha um pouco. E eu creio que em termos de movimentação, brutalidade e opressão, Ted White, este ator aqui do Final Chapter, seja aquele que mais realmente me convenceu, né, de que Jason era uma figura realmente brutal. E o Jason foi feito para isso, né? Digamos que ele não era um plano inicial, ele nunca foi um plano inicial, como nós vimos aí nas análises dos filmes anteriores. Mas a partir do momento que ele veio à tona, né, se tornou embrionário, ele foi tendo o seu desenvolvimento lento, né, cada vez mais inserindo elementos na forma comportamental dele ser, no jeito que ele ataca, na forma como ele se move. Ele foi construindo aos poucos. E eu creio que na minha avaliação, Final Chapter entrega o último Jason, o Jason pronto. Aquele Jason que estava embrionário anteriormente, aqui em Final Chapter, ele está na sua plenitude. É o filme que vai inseri-lo na plenitude e ao mesmo tempo acabar com ele, né? Terminar com ele.
The Final Chapter seria o último filme da série Friday the 13th. Pelo menos este era o plano da Paramount e do responsável, né, pela realização dos filmes da franquia, que, como eu havia citado anteriormente, era o Frank Mancuso Jr. O momento histórico onde o filme se localiza, na metade dos anos 80, já apontava, já nos mostrava um momento, tanto na TV, nos jornais, no cinema como um todo, de certa perseguição, de certa má vontade com os slashers. Os slashers nunca foram bem vistos, eles nunca tiveram, digamos assim, um apoio, né, das alas mais conservadoras dos Estados Unidos. Nunca, né? Essas pessoas sempre tentaram fazer com que esses filmes parassem de serem produzidos. Porque, claro, são filmes infames. Eles são feitos para serem infames, né? Eles apresentam assassinos em série. E as alas do cinema, que eram mais conservadoras, não criticavam os filmes apenas pelo fato deles não serem grande coisa. E a maioria deles não era mesmo. Mas também em nome de uma moral americana que precisaria ser defendida, da não corrupção dos jovens. O aparecimento dos slashers, inclusive, ajudou, né, a que fosse criado um sistema de censura para os jovens, né, as tais faixas etárias, os filmes que você pode ver ou não no cinema. Inclusive, houve até movimentação para isso. Mas aqui, no atual cenário onde o filme estava sendo feito, havia muita perseguição mesmo em relação às produtoras e os estúdios, né? E no caso, os pequenos estúdios, exceto a Paramount, não havia muitos que faziam slasher, né? Tinha a New Line Cinema lá com o Freddy, né? E a série A Hora do Pesadelo. Mas fora as duas, nenhuma tinha um carro-chefe muito grande. Os slashers eram filmes de baixo orçamento, pouco dinheiro, todos independentes e com estúdios pequenos ali, querendo fazer um dinheiro, né? Fora essas duas, não tinha realmente muito a que se perseguir. Mas elas sentiram, de certa forma, pressão interna. E, no caso da Paramount, ela quis fazer The Final Chapter justamente para encerrar a série, dar uma investida última, né, ao assassino da máscara de hóquei e parar por ali. Conseguir arrecadar, enquanto ainda dava para arrecadar, né, porque ainda dava. Tanto é que esse filme ainda fez bastante dinheiro, ele investiu pouco como sempre e conseguiu um bom dinheiro. E parar por ali, porque a pressão, né, já estava sendo grande demais. Os jornais perseguiam muito esses filmes. E isso estava começando a incomodar um pouquinho lá dentro da Paramount. Mas Corvo, não houve vários e vários outros? Houveram, porque embora a perseguição pública, né, de alguns conservadores fossem grandes e contínuas, mesmo assim muita gente ainda queria ver alguma coisa desses filmes. Então, The Final Chapter, eu creio que é importante grifar o título do filme justamente para mostrar que ele era a intenção de término desses filmes. De término de Sexta-feira 13. Era para ser o último mesmo, era essa a intenção. Só que as pessoas queriam mais e mais. Quando a Paramount fez esse filme, terminou esse filme, ela não tinha intenção de voltar com o Jason Voorhees. Era o último capítulo do Jason. Embora algumas pessoas possam questionar, e elas têm razão também, de que no final, né, é deixado um cliffhanger com um dos personagens, né? É feito um cliffhanger com o Tommy Jarvis, né, um menininho que sobrevive. Mas o Jason aqui ele é destruído de tal forma, né, ele é arrebentado de tal forma que não haveria como ele voltar. A única forma dele voltar, né, é como ele voltou. Não na parte 5, porque não é ele naquele filme, mas na parte 6, como um zumbi. Não tinha outro jeito, né? Mas a Paramount estava de saco cheio da pressão pública, queria fazer lá o seu dinheiro, basicamente, e deixar a série descansar em paz, né?
E quando eu digo descansar em paz é morrer mesmo. Mas não adiantou, porque ao fazer parte 4, eles não fizeram apenas, na opinião de muitos, o melhor filme, mas entregaram também o melhor Jason, né? Até aquele ponto, pelo menos, na opinião de muitos. Eu ainda fico um pouco dividido se foi o Richard Brocker do terceiro ou o Ted White do quarto, mas acabo ficando com o Ted White, porque ele é uma espécie de Richard Brocker 2.0. Ele assiste os filmes anteriores, né, ele aprende com os filmes anteriores e ele dá um upgrade no Jason, que é justamente na maneira como ele se move. No trabalho mesmo do stuntman, né? No movimento e na brutalidade, na agressividade que esse Jason tem. Vendo tudo isso, seria realmente improvável de imaginar que seria o último filme da série, né? Porque no seu último filme você entrega o melhor, certamente alguém irá aparecer posteriormente querendo fazer um revival. E The Final Chapter, com o tempo, né, acabou ficando conhecido, pelo menos na fala das pessoas, mas nunca no encarte dos VHS, dos DVDs ou Blu-rays, como parte 4. Sempre foi The Final Chapter, porque de fato é o filme que ceifa realmente a vida humana de Jason, se é que ele ainda tinha alguma, né? Enfim, prossigamos. Embora Ted White tenha feito um excelente Jason, o meu preferido, eu creio que seja importante dizer que ele nunca foi a favor, totalmente, de estar fazendo Friday the 13th, Final Chapter. Na verdade, ele tinha vergonha de estar fazendo esse filme. Algo que futuramente ele viria a perceber que estava errado, né? Assim como a Betsy Palmer lá na parte 1 estava e se arrependeu também, né, de ter falado mal do filme, ter feito pouco caso, porque é uma franquia que realmente tem uma base de fãs, né, sólida e bastante fiel. Isso se provou com o decorrer dos anos. E Ted White passou a ser conhecido por causa desse filme mais do que em qualquer outro filme que ele já havia feito. Ele era um dublê, ele era um stuntman. E é raro um stuntman, né, a gente falar de Ted White, Kenny Holder, em qualquer outro tipo de filme, porque é alguém que trabalha mais, né, off-camera, não é filmado, o rosto dele não é o rosto que vai para a telinha, né, e principalmente um assassino que usa uma máscara cobrindo, né, a sua face. Os dublês não aparecem. Quem aparece são as estrelas, né, os atores e atrizes, que eles trabalham para que não sofram ferimentos graves, né, e coisas do tipo. O trabalho de dublê é um pouco ingrato, né, ou digamos muito ingrato, né, porque muitos deles colocam a vida em risco, têm sérias contusões, têm uma rotina de treinamento contínuo, né, bastante puxada para fazer coisas que eles fazem, e, na verdade, eles nunca ganham o crédito devido, né? Quem ganha os maiores cachês são os atores e atrizes, né? Que eles protegem, e eles ganham salários baixos e ficam um pouco conhecidos. No caso dos slashers, no caso de Jason Voorhees, o Ted White, aconteceu o inverso com ele. Depois que ele fez esse filme, fez esse Jason, né? Essa versão do Jason, foi o que de fato tornou ele conhecido, não conhecido porque no meio do cinema ele já era conhecido por muita gente, né? Ele já tinha ofertas de trabalho e tal, porque ele já era um ator aqui veterano, né? É o Jason mais velho, se nós levarmos em consideração faixa etária, ele já era um senhor veterano mesmo, experiente, né, para o papel, algo que não diminuiu, não prejudicou em nada, né, a performance física dele, mas ele já era um stuntman, um dublê bastante antigo no cinema, mas esse filme deu a ele, de fato, o reconhecimento que ele nunca tinha tido antes. Ah, o Jason, Ted White, o Jason da parte 4. Ele ficou famoso por causa disso. E é por causa desse filme que ele pode ir a convenções, é convidado para participar de eventos, né, reconhecido pelo público, pelos seus fãs, né. Então, é uma coisa que ele realmente, com o passar do tempo, mudou radicalmente de ideia. Devido ao trabalho que ele fez nesse filme, não apenas para ele foi convidado. É fato que ele foi convidado também para as partes 5, que ele recusou,
6 que ele recusou. E que hoje ele se arrepende amargamente disso, né? Porque na época ele tinha preconceito com Friday the 13th. Ele fez esse filme e uma das condições de fazê-lo foi justamente o fato de que a imagem dele, a face dele, não apareceria em momento nenhum do filme. O rosto dele não seria visto. Foi uma das coisas que levou ele a ceder um pouco. Quando inicialmente ele recebeu o convite para fazer Friday the 13th Final Chapter, ele declinou, ele não quis. Mas depois, vendo os filmes e vendo que a personagem estava sempre de máscara e no final a face nunca era a face real do dublê, ele mudou de ideia. É um trampo, vou ganhar dinheiro, minha face não vai ser exibida para o público, né? Beleza, minha reputação não é atacada e tenho aí um salário bom depois. E ele muda de ideia em virtude disso, né? E mesmo não gostando, né, do tipo de filme, não gostando do gênero, o que é irônico, né, um cara que não gosta do gênero entregar o melhor Jason da série até então, ele é um cara bastante profissional. O que é marcante, né, no Jason dele, pelo menos é o relato das pessoas envolvidas, né, pessoas da produção, os atores e atrizes, é que Ted White, em todos os momentos que ele esteve no set, ele nunca saiu da personagem. Né? Ele colocou a roupa, ele colocou a máscara protética, né, da face do Jason, a máscara de hockey por cima, e daquele momento em diante ele jamais ali saiu da personagem. Ele sempre esteve dentro da personagem, nunca abandonou a personagem. Né? E isso criou uma certa aversão em relação ao pessoal da produção e dos atores e atrizes com ele, porque era difícil chegar até ele. Ele fez isso, inclusive, para manter realmente uma tensão entre ele e os atores, porque ele acreditava que não era correto ou não seria muito natural. Poderia até ser um pouco problemático, né? Você estar no meio das pessoas da produção, do elenco, lá rindo, né? Batendo um papo, totalmente acessível, gentil, e no momento seguinte estar caçando eles, né? Intimidando-os, oprimindo-os de alguma forma. Para Ted White isso não fazia sentido, inclusive atrapalhava o processo, né, desses atores mesmo e atrizes sentirem ele como um Jason mesmo, uma ameaça. Então ele foi visto como o grande ranzinza do set, a pessoa inacessível e até um pouco gloomy, né, meio macabra mesmo. É algo que ele fez de propósito, né, por causa da postura profissional que ele optou por ter nesse filme. E uma das coisas notórias também, né, é que Ted White, apesar de ser esse Jason opressor, intimidador dentro e fora das câmeras, uma das coisas que motivou ele também, né, a ser como foi o fato de ter assistido aos 2 Jasons anteriores e achar que eles se moviam de maneira muito lenta, né? Não era necessariamente uma regra para aqueles Jasons, foram as formas como os atores escolheram se movimentar em muitos momentos, né, com aquela paciência, sem muita pressa, né, para eliminar as suas vítimas, mas Ted White tomou uma certa liberdade de acrescentar um pouco mais de velocidade para o personagem. Ele pensou, já que é o último capítulo mesmo, vou dar uma acelerada aqui, vou fazer a coisa um pouco mais brutal, né? E isso, né, em união, em mistura, né, com a característica do diretor em questão, que é o Joseph Zito, que é conhecido também pela grande brutalidade, né, da abordagem dele nos seus slashers, foi algo que casou perfeitamente, né? Acabou criando aí o Jason mais rápido, mais opressor e brutal de toda a quadrilogia. Joseph Zito, diretor. Alguém muito importante de nós mencionarmos e falarmos um pouco aqui. E não apenas em virtude daquilo que ele agrega ao filme, aquilo que ele é responsável direto para o sucesso desse filme e
pelo suposto fechamento da série, mas também pelas características negativas. Mas antes de falarmos de Zito, é importante lembrarmos o que vinha sendo feito nos 2 filmes anteriores da franquia, a opção para a direção. Lembremos que Steve Miner dirigiu o segundo filme em virtude da indicação do seu grande padrinho, né, o Sean Cunningham, e ele também dirigiu o terceiro filme, em virtude de terem gostado da experiência com ele no set do segundo filme. Então ele acabou tendo maior liberdade, voltando para um terceiro e fazendo um filme mais à sua cara, né? Um filme que tem uma aura bem jovial. Para Friday the 13th, The Final Chapter, Frank Mancuso Jr. quis alguém mais experiente. Ele tinha a pretensão de, ao finalizar a franquia, ao dar cabo da franquia como um todo, a princípio, porque isso não se confirma, ele tinha o interesse de fazer o filme mais macabro, mais brutal de todos da série, o que acaba por acontecer. Mas Steve Miner, seu estilo mais descontraído, e suas 2 experiências com os filmes anteriores, na visão dele não era alguém muito indicado para isso, porque o Miner tinha uma abordagem bem mais descontraída, como eu mencionei. Ele queria alguém que já tivesse trabalhado com o gênero slasher e que tivesse entregado algo realmente brutal, algo que realmente chamasse, né, ressaltasse aos olhos. E ele viu um filme que, por sinal, é um dos melhores filmes de slasher dos anos 80. Não é famoso como os mais clássicos, né, como os grandes títulos, como as 3 franquias principais, Halloween, Friday the 13th e A Nightmare on Elm Street. Mas dos slashers únicos, de filme único, é um dos melhores. Junto com The Burning, junto com My Bloody Valentine, que é The Prowler. The Prowler, que foi dirigido justamente por esse diretor aí, Joseph Zito. The Prowler é um dos slashers mais sangrentos dos anos 80. Um dos mais brutais, digamos assim. E muito se deve ao trabalho de alguém que já tinha trabalhado com a franquia no seu primeiro filme, né? Já tinha trabalhado em Friday the 13th, que é o Tom Savini. A visão dele, unida ao talento com a maquiagem protética, com os efeitos práticos de Tom Savini, cria em The Prowler um filme realmente grotesco, de mortes realmente muito brutais. Quem quiser verificar, tá aí a dica. Joseph Zito, The Prowler. E Frank Mancuso viu nisso uma oportunidade de abordar o Joseph Zito e construir com ele o que seria o filme mais brutal, mais grotesco de Friday the 13th. Mas quem iria trabalhar com os efeitos protéticos no filme, a princípio Tom Savini não era a primeira opção, o que é curioso, né? Porque o que dá The Prowler realmente a característica mais brutal é a união entre esse diretor e o Tom Savini. Só que, em virtude do destino, né, a primeira opção para o filme não foi possível, o que fez com que o Zito desse um toque no Frank Mancuso e falasse: olha, o Tom Savini é alguém que eu confio, é alguém que eu já trabalhei, é alguém que você conhece, e o cara é talentosíssimo, por que não trazê-lo de volta? E assim se deu, se encaminhou o destino, né, escrevendo por linhas tortas, trazendo Tom Savini de volta para a série e trabalhando com o Zito, que é alguém que adora uma brutalidade, e unindo basicamente o nível top em maquiagem protética da época com essa abordagem bastante agressiva.
encaixando aí o Ted White como Jason na fórmula, nós temos a brutalidade, né, o extremismo de Jason em Friday the 13th, The Final Chapter. Uma coisa que nós sabemos bastante é que Tom Savini ele não se poupa de desafios. Ele é um cara muito criativo. E principalmente no que se refere a coisas entrando no corpo, né, é algo que ele faz muito bem. Principalmente por causa dos moldes, dos bonecos que ele usava. Para que tivéssemos a sensação realmente de coisas penetrando num corpo. Ou até mesmo quando ele confeccionava, né, equipamentos, armas brancas mesmo, né, cujo molde se encaixaria no rosto dos atores e das atrizes, mas não entraria totalmente. E eu creio que em Friday the 13th, The Final Chapter, é onde realmente a coisa toma uma proporção que realmente nos transmite uma sensação de real. Porque, diferente dos filmes anteriores do Tom Savini, eu creio que nesse filme ele acerta a mão. Principalmente na gravidade dos ferimentos, né, e no que esses ferimentos proporcionam de imagens gráficas. O sangue do Tom Savini, né, o sangue falso, fake blood, sempre foi muito bom, pegajoso. Mas uma coisa que eu acho que no princípio de carreira dele ele abusava um pouco era do excesso do sangue nos ferimentos. E em Friday the 13th Final Chapter, o sangue ele é apenas o necessário. E isso dá, além, né, do impacto dos golpes, do ferimento que nós vemos acontecer ou nos atores e nas atrizes, ou nos bonecos, o não excesso do uso de sangue, apenas o essencial ou esperado para certos tipos de ferimento, dá a essas cenas algo, uma certa proximidade realmente de ferimentos reais. Cria uma certa linha de realidade, né, e não de ficção, como é comum nesses filmes. E uma outra coisa que eu acho que ajuda bastante é que Zito costuma fazer os seus filmes, filmar os seus filmes no escuro. Os seus slashers normalmente têm abordagem de cenas de death scenes no escuro. Não que não tenha cenas diurnas, tem, inclusive nesse filme. Mas a maioria é noturna. Então, o foco, em virtude disso, né, da escuridão, da necessidade de uma certa iluminação nos personagens, ajuda também a dar a ênfase, o acento nos ferimentos, nos traumas causados. E é uma coisa realmente diferencial nesse filme, porque as mortes, ao mesmo tempo que elas são incrivelmente brutais, né, e elas, quanto mais brutais, aparentemente, obviamente, mais fictícias elas seriam, né, a união desses fatores por mim descritos dá uma certa sensação de realismo, realidade a elas, o que é realmente muito grotesco. Mas certas coisas não vêm sem alguns deslizes também. Joseph Zito chega ao Ted White e diz a ele, seja brutal, quero brutalidade aqui. E essa é a abordagem dele. Só que o Zito é um diretor assim. E esse é o ponto negativo, né? A grande crítica que nós podemos fazer ao Zito. Ele não é um diretor fácil de trabalhar e com uma fama bem ruim. Porque você dá um roteiro a ele, você dá o trabalho a ele e dá um prazo a ele. E o cara, ele é capaz de fazer absolutamente qualquer coisa para atingir o prazo. Ele não dá muita importância em relação a como ele vai conseguir isso, desde que ele consiga. E isso levou ao Zito, né, a ter uma fama de diretor bastante infame, porque ele tratou muito mal seus elencos, né? Muitos atores, atrizes, dublês reclamavam do Zito
por causa dos maus tratos, até mesmo escoriações, né, problemas que eles tinham no set. E em Friday the 13th Final Chapter não foi diferente. O Zito queria correr, queria um filme, queria que o filme fosse realizado, né, dentro do prazo, e não se importava necessariamente como iria conseguir isso, negligenciando muito a saúde e a integridade dos profissionais que trabalhavam com ele. Esse filme ele foi filmado, né, e nós vemos isso acontecer, num período muito chuvoso, num lugar próximo a rios, né, não foi apenas um lugar onde esse filme foi filmado, houve 3 lugares, se eu não me engano, onde esse filme foi realizado, diferentes partes do filme, mas todos próximos a leitos do rio, porque, óbvio, né, Crystal Lake é o lugar de caçada do Jason Voorhees, que aqui nesse filme, né, como nos filmes anteriores, né, Jason, tudo que é próximo ao acampamento original Crystal Lake para Jason é Crystal Lake, ele não entende de outra forma, né? Tudo que é próximo a Crystal Lake, tudo que está próximo a um lago é Crystal Lake. É uma regra que nós já vimos ser aplicada desde o segundo filme. Então, é lugar úmido, de muita umidade. E lembrando que os Estados Unidos, né, é um lugar de clima mais temperado, né? As temperaturas lá não são quentes como aqui, né, na zona tropical. Dito isso, né, choveu muito naquela época. Choveu muito mesmo. Tanto é que Friday the 13th Part 4, ou como é conhecido, The Final Chapter, é um filme que nós podemos dizer que é o filme mais úmido de toda a saga, porque choveu demais durante as filmagens. Sempre quando nós vemos a personagem da Kimberly Beck, né, a Final Girl, molhada, ensopada, eu creio que nos dá muito a dimensão de o quanto choveu durante as filmagens. E choveu demais, eles aproveitaram isso, né? Algo que do ponto de vista artístico, né, em termos de luz, né, som, ambientação, ajudou bastante, né, porque nós temos ali uma tempestade acontecendo, né, raios, relâmpagos reais que iluminavam a cena, a escuridão daquele pátio, né, principalmente aquele que dividia a casa onde os jovens alugaram uma casa para farrear e a casa da família Jarvis, né. Isso ajudou muito em questões estéticas, mas em relação à integridade dos atores, atrizes, né, dos dublês, não foi muito legal, porque fazia frio demais, e a Kimberly Beck, por exemplo, estava sempre ensopada, então ela estava sempre morrendo de frio. Quem morreu em cena externa à casa tomou chuva, né? Mas a grande grosseria, né, a grande irresponsabilidade do Zito, né, algo que, digamos que na filmografia dele extrapolou qualquer limite do aceitável, foi na cena com aquela moreninha, né, aquele casal de namorados do grupo, né, só contextualizando, né, esse grupo de jovens alugou uma casa próximo da família Jarvis, num lugar afastado mesmo, na zona rural, que para o Jason é Crystal Lake, como sempre. E ali eles iam fazer farra no final de semana. Havia um casal e os demais eram solteiros, né, mas estavam procurando por parceiras, né, jovens, e queriam alugar a casa para terem relações sexuais, né, tomarem uma, ficarem chapados, coisas assim. É típico clichê mesmo, né, de Friday the 13th, algo que nós veremos que terá muito exploitation também, né, muitas mulheres peladas nuas, como é de costume em slashers. Esse era o plano. E em determinado momento da narrativa, dos acontecimentos, eles encontram, né, duas ciclistas, né, na verdade gêmeas, e essas gêmeas, né, se encaixam com o perfil deles, né, de alguém que está procurando, né, farra. E elas se unem ao grupo. Uma delas começa a dar em cima do homem do casal, né, do casal de jovens. E a moreninha, né,
acaba ficando descanteado. O cara é babaca, né? Acaba cedendo um pouco às insinuações, né, de uma das gêmeas, né? E ela sai chateada com ele e vai em direção ao lago. Ali, né, começa o típico exploitation de Friday the 13th, né? Ela tira a roupa, fica totalmente nua, nós vemos totalmente o corpo dela, essas coisas, né? O que a série vende, esse tipo de exploitation. Nós vemos isso. Mas aí, ela toda nua é obrigada a entrar dentro do rio. Meus caros, dias chuvosos, inverno e uma atriz nua entrando dentro do lago. Imaginem a temperatura daquela água. Eu já havia mencionado isso quando eu fiz a análise do Part 2, porque tem uma cena também, né, de nadar em lago à noite, né, uma cena de exploitation, uma jovem nua nadando no lago à noite. Mas aqui é pior, porque é inverno, está chovendo, e ela não apenas iria nadar no lago e chegar num bote, né, um bote salva-vidas que ficava flutuando no lago lá, e seria isso, a cena acabaria ali. Haveria uma death scene que envolveria ela nesse bote salva-vidas. E aí que está o problema. Na cena, basicamente, ela entra no bote, deita nele, né? Fica um tempo deitada, e aí o Jason salta, né? Ele surge da água, agarra ela, e por baixo do bote, né, ele trespassa o corpo dela com uma faca, né? Uma cena que inclusive foi bastante censurada, né? E o tempo de duração dela foi muito menor do que ele seria realmente. Friday the 13th The Final Chapter recebeu muita censura, mas não que eles cortaram as death scenes, eles tornaram as death scenes que eram longas, tinham mais segundos de duração, né, para você sentir a agonia das pessoas, das vítimas, né. Se elas levavam, por exemplo, 7 segundos, 8 segundos, eles diminuíram para 5, 4. Né? Então era apenas relances, né? Contrastes das mortes. Eles não deixavam a cena se prolongar muito, que era o objetivo do Joseph Zipto, no caso, do diretor. Né? Que você se agonizasse com a reação, né? Das vítimas, dos ferimentos e tudo isso. Então elas foram bastante censuradas. E nessa cena nós vemos o Jason furando ela por baixo, né, e a faca surgindo no corpo dela. E a cena seria bastante longa, nós veríamos a faca mover, né, abrir o buraco, ficar se movendo no corpo dela e ela lá, né, sofrendo. O que nós vemos deitado, o que nós vemos a faca perfurando é um corpo protético, né, é um corpo falso que o Tom Savini criou para essa cena. Então, o corpo dela é o corpo que nós vimos na jangada, e o corpo real da atriz, né, ele está na vertical. Ou seja, o corpo dela está dentro d'água. E o que nós vemos da parte de cima dela, né, o osso dela, as feições dela, é a única coisa que ficou imersa. O corpo estava debaixo d'água. Essa cena, meus caros, levou horas. Foram vários shots, né, foram vários takes, até que o Joseph Zito ficasse satisfeito. E durante a cena, né, imagine a temperatura da água, a atriz ela reclamou várias e várias vezes que ela estava sentindo dor, que ela estava com muito frio, e o cara nada de deixar a mulher sair dentro da água. Não, nós temos que seguir com o filme, nós temos um prazo, né, um tempo aqui que nós precisamos respeitar, temos que continuar. E ele não deixa ela sair da água até que a cena realmente tenha um desfecho. Terminando a cena, a produção leva ela lá para um trailer, né, tenta aquecê-la, mas o fato é que ela morreu, né, no filme, a personagem no caso, a atriz não, tá? Ela morreu, foi assassinada pelo Jason, então a participação dela terminava ali. Mas dali, ela foi direto para o hospital, porque ela contraiu, obviamente, né, hipotermia. A mulher podia ter morrido, né? Ela relata que, a atriz, né, ela relata que ela ficou vários e vários dias se recuperando do trauma
devido a tanto tempo, né, que eles deixaram ela debaixo daquela água gelada, né? E isso indica para vocês mais ou menos o quão brutamontes é o diretor, o Joseph Zito, né? Então ele é conhecido, né, por ser um diretor de slasher, e diretor de slashers brutais, realmente brutais, né? E não à toa os slashers dele, né, no caso, né, do Zito, saem brutais, porque ele como diretor, ele é muito brutal, ele via, né, os seus colegas de trabalho, porque é o que são, né, eles têm funções diferentes, mas cada um ali é um profissional trabalhando conjuntamente, são colegas de trabalho, mas ele via o seu elenco, os seus produtores, os dublês, como objetos, né, ele não se preocupava muito com a integridade física dessas pessoas, o que foi absurdo, né? Completamente insensível da parte dele. Só via o objetivo final. E o que ajudou bastante a ele, né, a ter a fama infame que ele recebeu. Nos filmes anteriores, uma coisa que era bastante criticada em Friday the 13th era o fato de que as pessoas estavam ali apenas para serem destroçadas pelo vilão. Seja pela mãe do Jason, né, no primeiro filme, a Pamela Voorhees, que inclusive nós apenas descobrimos o nome dela aqui nesse filme, né? Eu a chamo de Pamela Voorhees, nós chamamos ela de Pamela Voorhees, mas a primeira vez que nós veríamos mesmo, né, o nome dela sendo revelado é justamente neste que seria, em tese, né, pelo menos o plano inicial, o último filme da série. É numa cena que os jovens estão indo para casa, lá de campo, né, para passar o final de semana, e na estrada eles param para verificar o mapa se estavam na rota correta, e eles se deparam com algumas lápides na estrada. E lá está escrito, né? Pamela Voorhees, data de nascimento e de falecimento. Aí eles seguem a estrada. Inclusive ali, né, uma campista, digamos assim, né? Nós podemos chamá-la assim. Uma camper. Alguém que estava acampando, né? Uma mulher, uma moça gordinha, né? Levanta uma placa, pede carona. O que eles não dão, né? Inclusive zombam dela por causa da aparência física dela. Aí ela manda eles para aquele lugar, inclusive está escrito, né, num verso da placa, né, fuck you. De um lado estava, se não me engano, Love and Peace. Quando o carro passava e não dava carona para ela, ela virava ao outro lado da placa e lá estava escrito fuck you. Aí ela volta para a beira da estrada, né, senta ali, descasca uma banana, começa a morder, comer a banana, né, olha o duplo sentido. Mas enfim, de boa ali. E de repente o Jason chega por trás dela, na brutalidade já puxa o cabelo da mulher para cima e crack, crava a faca no pescoço dela. E nós vemos a faca sendo inserida, né, e ele mexendo com ela com muita brutalidade mesmo, né. Ela abrindo a boca, pedaço de banana saindo. É brutal, esse filme é muito brutal, é o mais brutal dos Friday the 13th. E justamente essa cena acontece aí, próximo da lápide, né, da Pamela Voorhees, ali naquela região. E esta é uma qualidade recorrente, né, uma característica recorrente de Friday the 13th. Na verdade, a maior parte do elenco está ali apenas para cenas muito simples, sem muita profundidade, para serem carne para abate. Mas esta crítica anterior foi ouvida pela produção. Foi ouvida pelo Frank Mankiewicz Jr. E quando ele decidiu encerrar a série com este filme, ou pelo menos a história de Jason com esse filme, ele também levou essa crítica sobre a rasidade do elenco, da história e do trabalho com o elenco de maneira em geral, né, em consideração. E a mudança aqui, basicamente, né, onde o roteiro atua de forma a tentar causar um pouco mais de proximidade entre a plateia e os personagens é justamente com a família Jarvis, a casa Jarvis, né, que tem 3 membros, né, o menino, o Tommy, a Trish, né, que é interpretada pela Kimberly Beck,
e a mãe deles, né, que é uma mulher divorciada e que vive com os dois no campo. Uma vida bem tranquila e até pacata. Então nós temos muitas cenas, né, envolvendo os três, né, o Tommy olhando pela janela, né, os adolescentes namorando pelados na outra casa, e a mãe entra no quarto e quase surpreende ele, né, ela cobre ele com um cobertor, dá um beijinho e vai embora. Tem uma cena também que ela tá com a filha, né, com a Trish, correndo ao redor do lago. Tem o cachorro da família também, né, o abraço Jarvis. São pequenas coisas que o filme e o roteiro tentam inserir na película para dar uma sensação de proximidade, construir talvez um vínculo emocional que acaba não sendo muito longo, né, nem muito profundo com a plateia, mas é uma forma ali já manifesta de que as críticas anteriores aos três filmes anteriores estavam sendo um pouco ouvidas, né? Então nós temos a família Jarvis e nós temos os adolescentes. Tem aquelas pessoas que nós ligamos e nos importamos minimamente, né? Se é que isso de fato acontece. E aqueles que continuam sendo, entre aspas, até porque o termo é cruel, né? Descartáveis, assim. Estão ali apenas para serem eliminadas pelo Jason Voorhees. Eu não acho perfeito, eu acho que essa sensibilização, né, essa relação afetiva, ela não chega de fato a existir, mas que é, é uma melhora em relação aos três filmes anteriores. Sim, definitivamente isso é, né? A partir da família Jarvis é mais possível, né, nós identificarmos os personagens, né, os três personagens, a família enquanto uma união, a personagens mais humanizados, né, personagens que você não quer desde cedo, né, ver morrendo, né, ou já tem uma certa preocupação com eles. O próprio fato de ter uma criança no elenco, né, o Corey Feldman, já é um indicador, né, uma procura por criar uma certa, talvez, né, angústia, né, ansiedade na plateia, que uma criança não fosse morta ou perseguida, né, passasse por todo o trauma que é se deparar, né, estar no caminho do Jason. Então é uma tentativa clara, né, de reduzir essa indiferença em relação aos humanos, né, as pessoas que estão sendo abatidas, mortas cruelmente pelo Jason. É uma tentativa clara aqui. Em relação ao Corey, né, a criança do elenco, algumas coisas nós precisamos falar sobre o Corey, porque é o início, né, da carreira do menino. Ele estava começando a carreira e viria a ficar um pouco famoso, né, por causa justamente dos filmes infantis que ele fez. No mesmo ano em que foi lançado Friday the 13th, The Final Chapter, foi lançado também Gremlins, né? Gremlins é um filme que também ajuda a impulsionar o Corey no estrelato. E a carreira dele alavanca de fato, né? Tanto que quando eles iriam retomar a série, né, com Friday the 13th Part 5, eles puderam ter o Corey só por uma noite, se não me engano, né, porque ele já tinha outros trabalhos, outros convites, estava bem atarefado. Ou seja, o menino fez sucesso mesmo, por causa desse filme e Gremlins, com certeza. Mas a carreira dele ainda teria mais impulso com outros filmes, né, como Stand By Me, Conta Comigo no Brasil, né, e Goonies. É um ator mirim dos anos 80 que ficou muito famoso por causa desses filmes. E a presença dele aqui em Friday the 13th é curiosa, porque ele foi chamado para o papel, mas quando a produção, né, viu o Corey, o tamanho dele, a aparência dele, meio que ficaram incrédulas em relação a se ele realmente poderia entregar, né, o papel que era pensado, no caso, para o Tommy Jarvis. Isso porque o Corey era muito pequeno, né, é o que eles relatam, que o Corey era muito pequeno. Então eles pensaram, uma criança tão pequena, e o Jason Voorhees, um cara tão brutamonte, né, tão grande, imponente, uma criança derrotá-lo, né, ser aquele personagem que realmente mata o Jason, né, que é o que acontece no fim do filme. Isso será crível? As pessoas irão acreditar no que estão vendo, né? Esse foi um questionamento feito por parte da produção.
E fizeram isso na presença do Corey Feldman, inclusive. Ele estava lá quando os produtores estavam discutindo essas coisas. E a Machete estava lá no cenário. Conta o Corey, né, que ele pediu a machete aí, me dá a machete aí, vou mostrar para vocês que eu sou capaz, né? Deixa eu mostrar como eu manejo esse negócio. Ele pegou a machete, começou a fazer alguns movimentos, que é algo parecido aí com o que vocês vão ver lá no final do filme, né? Quando ele de fato abate o Jason. E a partir dali as pessoas não tiveram mais dúvidas se ele era ou não realmente capaz, apto para o papel. Isso foi totalmente esclarecido a partir do momento que ele fez isso. E o Corey sempre foi essa criança, né, muito ativa, né, muito espontânea, né, algo que inclusive irritou bastante, né, justamente o seu antagonista, né, o Jason, ou seja, né, irritou o Ted White. De maneira quase unânime, Corey Feldman era apreciado pelo elenco, pela produção, pelas pessoas envolvidas na construção do filme. Era muito raro alguém reclamar do menino, porque essa espontaneidade era cheia, dotada de um humor moleque, né? Um humor meio pastelão. Era um garoto cheio de energia, sempre interativo com todos e, pelo menos nas entrevistas, nos depoimentos que nós colhemos com as pessoas envolvidas na produção de Friday the 13th, The Final Chapter, raramente as pessoas reclamavam do Corey, seja com o que for. Inclusive a própria Kimberly Beck, que fez a Trish, a irmã dele no filme, disse que a relação com ele, né, pelo fato de trabalharem muito juntos, né, era algo esperado no roteiro, né, inclusive aproximou os dois, né, de forma a terem um diálogo, né, uma relação de bastante carinho no set. Inclusive, o Corey, depois de terminar o filme, manteve contato com algumas pessoas do elenco que ainda ligavam para ele, para a família dele, para os pais dele, para saber como é que ele estava, se estava conseguindo outros papéis. Ou seja, ele foi um garoto que despertou um certo carinho com as pessoas com quem ele trabalhou no set de Friday the 13th, The Final Chapter. Mas não era unânime essa percepção, né? E quem não tem essa percepção, pelo contrário, simplesmente odiou o garoto, né? Achou o garoto insuportável, né? Na verdade, um garoto muito mimado, foi justamente o seu antagonista no filme, né? Que é o Jason, né? O Ted White. Ted White achou que o Corey era um guri insuportável, enxerido, barulhento, bagunceiro, né? O que, de certa maneira, também vai em direção com a percepção que as outras pessoas tinham dele no set, de ser um sujeito bastante rabugento. E basicamente, o Ted White concentrou todo o seu mau humor, né, toda a sua introspecção e isolamento no set, por várias razões que eu coloquei aqui, particularmente toda no garoto. Quando nós vemos o Ted White atacando o Tommy, né, o personagem do Corey no filme, primeiramente nós vemos isso acontecer, né, na cena da janela. A atriz volta da outra casa, ela tinha ido com um personagem verificar a casa, né, da turma que tinha alugado ao lado. Inclusive esse personagem, né, apresentado no filme como sendo o irmão de uma menina que já tinha sido assassinada na série, né, que é a Sandra. Ela foi assassinada lá no segundo filme da série, que é a cena lá do empalamento do casal, né. Ele vai checar a casa com ele e descobre que basicamente todo mundo ali já tinha sido eliminado pelo Jason, né. E o rapaz, né, com quem ela vai também é atacado por ele no porão quando eles vão verificar. Que é uma das cenas mais fracas do filme, inclusive, né? Uma das cenas mais constrangedoras em termos de atuação e tudo. Né? Porque,
Enquanto o Jason ataca o cara, ele começa a gritar: "Ah, ele está me matando, ele está me matando". Pelo amor de Deus, ninguém faz isso, né? Então é bem cheesy mesmo, é bem ridículo essa cena. E mais ridículo ainda, né, depois, porque a Trish, no caso, a personagem da Kimberly Beck, foge, né, quando ela vê o Jason atacando ele, inclusive fala para ela fugir também, ela vai embora, só que ela volta para ver se ele ainda estava vivo, né, uma estupidez gigantesca. E algo que acontece em sequência, né, é que ela vai subir as escadas e o Jason, né, a mão dele puxa a perna dela por debaixo dos degraus. E a partir dali, começa de fato a perseguição. Quando a Trish chega na casa dos Jarvis, né, ela avisa o Tommy que realmente tem um assassino ali e pede a ele alguns pregos para ela lacrar, isolar a porta. E durante isso, né, durante essa lacração da porta, né, o Jason pega o corpo do cara, aquele que ele havia matado, e joga na janela da casa, que arrebenta ela, né, e cria espaço para ele entrar. Exatamente como ele fez no terceiro filme da série, né, Friday the 13th Part 3. E o que se esperava é que ele fosse entrar, né, pela janela como ele fez no filme anterior. Mas não, o Tommy estava em uma outra janela e ele simplesmente arrebenta a janela com tudo, né, com máscara e tudo. E agarra o menino. E dá pra ver ali uma certa truculência, tanto no movimento de quebrar a janela, até como agarrando o moleque mesmo, né. Isso gerou uma coisa interessante, né, algo acho que digno de ser falado aqui, que foi até mesmo talvez o principal momento, né, desagradável para o Corey Feldman no filme, porque ele realmente ficou com medo do Ted White nessa cena. Foi uma cena bem complicada para ele, né, ele ficou bastante nervoso depois que ela terminou. Depois que o diretor disse corta, né, o Corey realmente estava muito abalado, né. Um menino sempre alegre, sempre espontâneo, né, de bem com a vida e realmente assustado com a postura do Ted White. E o Ted White fala nas entrevistas que ele queria era isso mesmo. Queria era descontar no Corey Feldman as travessuras, digamos, né, as pentelices que ele fazia no set que ele não gostava. O Ted White realmente não foi com a cara do Corey Feldman, né? Mas se isso serve de defesa para o Corey, né, quase ninguém foi com a cara do Ted White no filme. O que é bom, reforço que é bom, né? Porque o Jason, né, e seu stuntman, seu dublê, de fato não estão ali para ser amados. Se já há naturalmente, né, uma certa aversão entre elenco e o dublê, melhor ainda para o clima de tensão do filme. E foi um ganho de fato, na minha forma de ver. Essa casa que acontece a Final Chase, eu também acho que em relação a ela eu posso dar a vocês uma pequena curiosidade, que não raro as pessoas assistem esse filme e têm a impressão de já ter visto essa casa em outro lugar. E, de fato, né, vocês viram provavelmente ela em outro lugar. Essa casa Jarvis, né, embora ela tenha ficado mais famosa e reconhecível aqui nesse filme, ela é famosa sim porque ela foi utilizada em vários outros filmes e programas de TV, né? A citar alguns, né, o Eraser, né, um filme que no Brasil ficou chamado de Queima de Arquivo, né, que é um filme do Arnold Schwarzenegger, lá em 96. 2 anos antes, né, em My Girl 2, né, O Meu Primeiro Amor 2, que é um filme de 94. E ainda tem a série, né, Entourage, é uma série aí de 2008, essa casa também é utilizada nessa série. É uma casa bem famosa, bastante requisitada e utilizada pelo cinema americano. Sei lá por quê. De fato ela é uma casa bem legal, né? Bonita de ser trabalhada e usada. Mas a recorrência, né, no uso é bem curioso, digamos assim. Enfim. E nela, basicamente, estão os melhores momentos realmente do confronto, né? Porque nós temos na Final Scene, na Death Chase, né, na última cena do filme, uma transição entre a casa ao lado, né, dos jovens que já tinham sido assassinados naquele ponto, e a casa Jarvis. Primeiro, como eu havia falado, a Trish
vai acompanhada de alguém até lá, o rapaz é morto, e ela volta para os Jarvis. Depois, quando o Jason começa a atacá-los na casa dos Jarvis, ela volta para aquela outra casa, né, para que assim o Tommy tenha algum tempo de sair da casa. Só que ele não faz isso, né? Ele vai para o banheiro e começa a cortar o cabelo dele, né, tendo como molde referência uma foto de jornal, né, desenho de jornal do rosto do Jason, né, daquela criança hidrocefálica, dismórfica, sem cabelo, né, algo que ele tenta emular nele mesmo, né, ficar com a mesma aparência para usar contra o Jason depois. E isso entra num aspecto da personagem do Corey Feldman aqui, né, no Tommy, que também é interessante porque ele é retratado durante o filme como um menino bem prodígio, né, um faz-tudo, quase um faz-tudo, né, alguém bastante ativo com criação, invenção, né, e o que nos é apresentado não apenas com a principal atividade dele, mas como atividades secundárias. Por exemplo, quando o carro da Trish afoga, né, na estrada, ela pede ele para sair e consertar, né, e aí que é o personagem lá que ela conhece e morre na casa depois com ela é introduzido no filme, mas tá lá o Tommy tentando bancar o mecânico. Quando a luz cai na casa dos Jarvis, a Trish pede para ele, né, arrumar a energia elétrica da casa, trazer a luz de volta. Ele é um guri muito inventivo, mas o principal papel dele mesmo é construir monstros, né? Quando esse rapaz é introduzido na série, né, quando aquele que está realmente investigando as mortes, né, querendo vingar a morte da irmã dele, da Sandra, quando ele é introduzido no filme, o Tommy leva ele lá para cima, mostra o quarto, né, e tem uma série de bonecos, né, todos confeccionados, né, com borracha, látex, alguns que podem ser movidos, né, movimentados usando as mãos, né. Esse aspecto é interessante ser demarcado aqui porque o Tommy é como se fosse um retrato infantil, né, um mini Tom Savini, né? Ele é como se fosse um mini Tom Savini, porque é exatamente o ofício, né, do Tom Savini. Criar máscaras, bonecos, maquiagem protética, né? Então, o Tommy, o que ele faz, de certa maneira, é uma homenagem ao artista, né? Ao principal artista do filme e de alguns outros slashers famosos, filmes de terror famosos aí, da década de 70 e 80. Então é algo bastante notório, digamos assim, né? Mas vamos falar um pouco sobre as cenas de morte no filme, né? Um pouco sobre as cenas letais e como o Jason está. O filme, quando ele inicia, ele tem a preocupação de fazer o que ele estava fazendo desde então, né? Que era retomar do ponto onde o filme anterior parou, né? E o local de filmagem era diferente, né? Não havia como usar a mesma fazenda que utilizaram para o terceiro filme. Só que eles conseguiram uma opção, né? Uma outra localidade bastante adequada, né? Que lembra bastante mesmo a fazenda do 3, embora não seja o mesmo lugar. E tá lá o Jason caído, né? Com aquele machado cravado na cabeça, né, semi-enterrado no lobo frontal. E ali ele é recolhido e levado para o hospital. A questão, né, sobre o Jason, se ele está vivo ou não, se ele é sobrenatural ou não, é uma coisa que sempre volta, né, porque, como eu já havia falado nos podcasts anteriores, né, os ferimentos que o Jason sofreu na parte 2 e na parte 3, né, não são os ferimentos que uma pessoa normal iria suportar, né? E eu sempre bati nessa tecla que, embora o Jason tenha se tornado de fato zumbi na parte 6, né, quando ele é reintroduzido na série, ele retoma como um monstro sobrenatural de fato, totalmente sobrenatural. Aqui ele sempre teve um pezinho no real e um pezinho no sobrenatural, né?
Só que esse Jason aqui da parte 4 é o que mais já está na transição realmente para algo sobrenatural, porque é improvável, né? Basicamente impossível que alguém sobrevivesse a esse tipo de ferimento, principalmente o ferimento que ele recebe no 3, uma machadada no lobo frontal. Ah, mas Corvo, ele estava lá com a máscara de rock, não enterra tudo, né? Tem um ferimento no lobo frontal, mas não enterra tudo o machado. Enterra o suficiente para matar alguém, né? Ou pelo menos para inutilizar alguém. O lobo frontal ele é muito importante, né, para o funcionamento do corpo humano como um todo, né? Qualquer dano, qualquer lesão ali é algo realmente muito complicado, porque é uma região do córtex cerebral, né, muito importante para a motricidade, né, tudo que envolve movimento, movimento do corpo, movimento da fala, né, dos olhos, por exemplo, né, receber um ferimento ali é gravíssimo, né, não é algo muito comum, não. Além da possível hemorragia cerebral que você possa ter, né, é uma região do corpo humano muito delicada, né, para o funcionamento dela como um todo. Então, não tem como você imprimir aqui no Jason Voorhees, não dá mais. Qualquer espécie de lógica, explicá-lo logicamente para dizer que ele está vivo ou que ele não é sobrenatural. A parte sobrenatural dele já está inserida no Jason desde muito antes e ela vai cada vez entrando mais nesse domínio, né? Desde o 2 já há algo estranho com ele e cada vez mais ele vai entrando numa perspectiva sobrenatural e se afastando da real, né? Que para mim é algo problemático, né? Que inclusive vai se tornar problemático para a série quando ele entrar totalmente, porque nós deixamos de levá-lo em consideração porque cai naquela previsibilidade. Ele pode ser ferido de qualquer jeito, né? Podemos usar qualquer coisa contra ele que ele vai levantar e vai caminhar novamente. Isso torna a perspectiva do Jason um pouco previsível, né? Um pouco entediante, né? Uma coisa que eu já havia falado em podcasts anteriores. Mas aqui na parte 4 ainda há, né, esse limite do real, né? Embora ele seja, claramente ele já seja uma criatura com quase todos os dois pés no sobrenatural, ainda tem um calcanhar para fora, porque há o limite corporal, né, que é colocado ao Jason. Ele ainda é contido por algumas coisas físicas. Mas uma coisa que eu acho interessante no filme e que isso vai sendo demonstrado na progressão dele é uma certa sensação, né, de que o Jason está putrefando. O corpo dele é reanimado, né, ele volta, depois que ele é levado para o hospital, tem aquele médico nojento lá que pega ele, né, inclusive coloca um sanduíche em cima do corpo para assinar lá o recebimento do corpo no necrotério, aquela nojeira lá, né, daquele médico lá, o Axel. E coloca ele lá numa gaveta e não fecha a gaveta. Ou seja, pediu para o corpo sair, arrebentar com ele. Ou na verdade não, né, porque ele não sabia que o Jason faria um negócio desse. Mas enfim, foi a deixa do filme, né, para o Jason sair e continuar fazendo o que ele faz de melhor. E desse ponto onde ele realmente volta e até o fim do filme, nós vemos o Jason putrefando, parece que o corpo dele está morrendo, né? As mãos dele estão muito escuras, roxas, né? As unhas bem sujas também, né? Quebradas, pretas. Quando finalmente a máscara é retirada dele, nós vemos a face dele, né? E a face dele, que já era monstruosa, está aparentemente também em estágio de decomposição. Tem uma cena que a Trish, né, dá uma machetada nele, né, ele coloca a mão na frente, ela basicamente parte a mão dele em dois, e ele nem grita mais, né, ele nem sente mais dor, como ele exibia na parte 3, né, no filme anterior. Ele simplesmente começa a olhar para a mão dele quase partida em dois. Mas ele ainda, em algum ponto do filme, né, em algum momento, nós temos assim exemplos de que ele pode ser parado porque há uma condição física ainda que o impede de continuar a partir de alguns danos, né, alguns ferimentos, algumas resistências que ele encontra pelo caminho.
Uma delas é justamente aquela cena da televisão. A Trish sobe com o Tommy para o quarto deles, né? Se vocês lembram. Coloca uma estante na frente, né? E o Jason chega, arrebenta a porta, tira a estante e vai entrar no quarto. Aí a Trish pega uma TV pequena lá do quarto do Tommy, né? E arrebenta na cabeça dele, né? Praticamente enterra o tubo da TV na cabeça do Jason, ele toma uma corrente elétrica na cabeça. E isso faz com que ele apague, momentaneamente, mas apague, né? Quando a Trish vai sair, passar pelo corredor, por cima dele, ele leva a mão no machado e já tenta buscar ela, errando o golpe e cravando o machado na parede. Mas ele apaga momentaneamente, então há ainda alguma possibilidade de fazer frente a ele, em virtude de algumas limitações físicas. O corpo dele ainda tem impactos, né? Algo que não aconteceria mais depois, a partir da parte 6, o que para mim acabou sendo algo ruim para a série, de certa forma. Mas vamos voltar lá para o início do filme, lá para o hospital. Aquele tal de Axel, né, aquele médico tarado lá que tenta pegar a enfermeira, né, quase consegue, porque o que impede realmente de que os dois prossigam, né, para os afins é justamente o braço do Jason caindo na perna dela, né? Eles estavam namorando do lado da maca do cadáver, né? Algo grotesco, algo nojento. Mas vocês viram, né? É algo bem estilo slasher mesmo. A enfermeira fica brava e sai, e ele fica lá sozinho no quarto, né? Com o Jason. Ele estava assistindo um vídeo também muito nojento, né? Se a gente parar para pensar o propósito dele, né? Ele estava curtindo um vídeo que algumas pessoas não sabem, mas que ele é real, ele existe, né? As mulheres estavam fazendo um movimento aeróbico, né? Onde elas abrem a perna e fazem um movimento, né, com os glúteos, para cima e para baixo. E a câmera, ela foca muito nos glúteos, né? E as mulheres estão um do lado da outra. Então, é uma coisa bem erotizada e que acaba sendo erotizada mais porque um pervertido está assistindo, né? E esse filme, ele existe de fato, né? É um vídeo instrucional de aeróbica. Ele chama Aerobicize, The Beautiful Workout. É um vídeo real, né? E que por alguma razão foi utilizado aí nesse filme aí para, né, atenuar, dar ênfase ao médico pervertido. Ele está lá assistindo, né, de boa, e chega o Jason por trás dele e usa uma serra de cortar osso, passa no pescoço dele, né, abre um ferimento gigantesco no pescoço dele, e depois o Jason com os braços, né, com as mãos, volta, dá um tranco na cabeça dele, né, e a gente vê a cabeça dele rodando para trás. Brutal, né, uma das mortes mais brutais da série. E nós temos que dizer, né, eu volto a repetir, esse filme é muito brutal. Ele possui uma das death scenes, né, mais brutais de toda a franquia, porque é o Zito filmando, e o Zito é assim. E a cena do Axel, ela parece muito real porque houve o uso também de um boneco, né, de um molde do Axel, para que nós víssemos realmente fisicamente, né, a cabeça do Axel girando. A cena é um pouco escura, né, não daria para fazer em um ambiente claro, isso nunca seria provado pelo cinema americano, pelos órgãos de censura, mas ainda assim o impacto é realmente gigantesco. E depois ele vai atrás da enfermeira, a enfermeira que saiu. Ela estava contabilizando alguns medicamentos numa sala fechada, e ele chega lá, pega a moça, né, com uma mão só, ele ergue ela, coloca ela na parede, né, com muita brutalidade. Ted White, né? O Ted White é brutal. E com o outro braço ele crava uma espécie de faca, né? Ou algum instrumento cirúrgico de corte, né? No peito dela, e vai descendo, né, até a barriga, abrindo a mulher no meio. Brutal. E depois a morte que se segue já é aquela lá da mocinha gordinha na estrada. É uma introdução assim que veio para dizer que esse filme não é ser brincadeira.
que em relação aos Fridays anteriores, ele seria um salto bem grande, né? Bem sensível aí em termos de brutalidade. Em relação às demais mortes, né, todas elas continuam com esse elemento de brutalidade. A morte do Paul, né, que é aquele cara que traiu a namorada dele, né, caiu nos encantos de uma das gêmeas, é uma que eu ainda não mencionei, né, ele supostamente tem uma crise, né, de culpa, de arrependimento lá durante a dança com a gêmea e vai atrás da namorada dele que está lá no Rio, né? Tá lá naquele bote salva-vidas que já tinha sido morta pelo Jason, como eu havia descrito aí há um tempo atrás. E ele basicamente vai até lá, vai nadando até o bote atrás dela, encontra o corpo dela, fica desesperado e tenta voltar para a margem. Próximo da margem, já chegando, né, o Jason pega ele. Ele usa uma espécie de arpão de pressão, né? Ele crava o arpão nas bolas do Paul, levanta ele com um braço só. Jason é brutal, ele está sobre-humano aqui. Tá realmente um titã. Ele crava nas bolas do Paul, levanta ele e aí ele aperta o gatilho, né? Algo que faz com que o arpão entre do corpo dele. É brutal em todos os sentidos. E a manifestação não apenas do ferimento, né, mas a intensidade com que o Ted White faz os movimentos, né, usa o que ele usa para ferir, é absurdo. Algumas pessoas dizem que o Kenny Holder, né, que é o Jason dos filmes futuros, né, que a grande marca dele é aquela sensação, né, aquele movimento de tórax que ele faz, que dá a sensação de que o Jason está a todo momento puto, né, nervoso, furioso com as pessoas que ele caça. Mas, para mim, sem fazer isso, né, sem ter essa linguagem corporal, o Ted White já demonstra tudo isso para mim. O nível de ódio, né, de cólera que o Jason possui pela truculência que ele ataca as vítimas. E é uma truculência que, aqui em The Final Chapter, é a todo momento, não tem tempo para você respirar, né? Todas as mortes são truculentas. As gêmeas, por exemplo, né? Uma fica na casa, aquela que toma o bolo do Paul, acaba indo se enroscar lá, né? Ficar com quem sobrou, que no caso foi o personagem lá do Crispin Glover, né? Um dos personagens mais divertidos do filme, principalmente por causa daquela dança exótica, né, que ele faz na casa ali há um tempo atrás. Uns movimentos de dança muito esquisitos. O Crispin Glover, né, ele é conhecido por ser um cara realmente difícil de lidar, muito excêntrico, mas essa excentricidade dele, quando levada, né, para as telinhas, para os seus personagens mais descontraídos, ele faz realmente coisas muito hilárias, né? Para quem não conhece o Crispin Glover, ele também fez alguns outros papéis meio pequenos, né, mas que são ainda reconhecidos, identificados por quem acompanha cinema daquela época. Que foi, por exemplo, o papel de pai, né, do McFly, lá na série De Volta para o Futuro. É o Crispin também. Só uma curiosidade aí. Mas então, uma das gêmeas fica com o Crispin e a outra chama ela de vadia, né, e vai embora. Ou pelo menos ela tenta ir. Porque um recurso, né, fotográfico que eu gosto bastante nesse filme também é nessa cena. Para ser brutal, né, e para ser brutal, não necessariamente você precisa mostrar o que acontece, mas apenas dar relance, né, um indício do que acontece, um elemento do que acontece, e deixar a curiosidade, a criatividade da pessoa fazer todo o trabalho. Isso é bom cinema. Quando as pessoas conseguem, diretores e produtores, conseguem criar isso visualmente, é sinal de bom trabalho. E aqui é perfeito, né, a cena da morte de uma das gêmeas. Porque a gente vê ela chegando até aquele lugar, aquele objeto, que me fugiu o nome agora, né, aquele que a gente deixa, né, as bicicletas descansando, né, ela tenta retirar a bicicleta dela dali, né, lembro que elas são ciclistas, e daquele ponto
a cena corta, né? Na verdade a câmera faz um movimento para a esquerda dela, né? Nós não a vemos mais e vemos apenas a fachada da casa. Nisso, um relâmpago acontece, né? A parede ilumina, nós vemos a sombra dela, da moça na parede, e a sombra do Jason com uma lança, ou uma vara, alguma coisa, espetando ela, né? Trespassando ela com muita violência, né? A gente só vê o corpo dela dobrar para trás, né? Tamanho a força do golpe. E ali, basicamente, fecha, né, a cena de morte dela, ou pelo menos da atriz. Porque logo em seguida, né, o filme corta para uma outra cena e depois volta para ela. E quando volta, nós vemos o corpo dela ser arremessado, jogado contra a parede, né? O corpo de costas, cravando na parede, encaixando na parede com a lança cravada. Uma curiosidade aí, essa cena onde o corpo é cravado na parede já não é a atriz, né? Já não é a gêmea em questão. A cena dela realmente terminou quando o movimento do assassinato, né, foi feito na sombra, com o uso da luz do trovão. Muito bom mesmo. Dá essa sensação de brutalidade e basicamente a gente não vê o corpo ser trespassado, né? É apenas sombra. Muito bom mesmo, né? E a outra gêmea, depois que o Jimmy tem relação com ela, né, e pergunta se ele era bom ou não de cama, o personagem dele é um personagem muito inseguro, né, e que é sempre colocado para baixo pelo outro personagem, que é o Ted, né, que sempre fica conversando muito com ele sobre mulher, sobre transar, essas coisas. Depois que ele termina com ela, ele desce para contar vantagem, né, com o Ted lá embaixo. E aí a outra gêmea volta para o quarto, começa a olhar para a janela, né, a paisagem lá fora, e aí é outra cena muito boa no filme. O Jason está na sacada de fora, né, da janela. Tem uma sacada ali, um lugar que dá para ele caminhar. E ela não vê ele, né, ele chega de repente, e ele lança os dois braços dele para dentro da janela, arrebenta os vidros, e com muita brutalidade ele voga, arremessa ela com muita força lá para fora. E nós vemos o corpo, né, em slow motion, voando. O Jason ele faz movimento, né, com muita força. E a gente vê o corpo dela com muita truculência sendo arremessado para fora. Mas no momento que ela vai cair lá no chão, né, a câmera diminui a velocidade. Aí fica o slow motion do corpo dela caindo. Na verdade o corpo dela bate no capô do carro, né, o carro já estava cheio de água, né, por causa da chuva. Nós vemos a água esparramando, né, o capô amassando bem lentamente por causa do slow motion e o corpo dela finalmente chegando ao chão. Muito boa cena mesmo. É muito bom cinema novamente sendo feito aqui. É o que eu falo com vocês, né? Quando você realmente coloca para trabalhar junto um diretor que tem uma abordagem que se encaixa no tipo de filme que é esperado e um artista também, né, de maquiagem realmente talentoso, como o Tom Savini é, não tem como um filme desse dar errado. O Joseph Zito foi perfeito para Friday the 13th, The Final Chapter, perfeito, né? O estilo truculento dele se encaixa totalmente aqui com o que o Ted White poderia oferecer para o Jason e para os ferimentos, né, criativos que o Tom Savini, né, poderia criar. Muito bom mesmo. Jimmy e Ted estavam no andar de baixo, e com eles também tinha outros dois personagens, né, que acabariam ali rapidamente sendo um parzinho romântico, que era a Sarah e o Doug. Eles sobem, né, o Jimmy e o Ted ficam lá embaixo, e depois quem desce é o Jason. E aí, tchau, Jimmy e Ted. E é interessante porque a casa está muito escura, né, eles fazem as coisas no escuro. O Ted inclusive está assistindo um filme, né, um retroprojetor de um filme bem antigo, né, preto e branco, em silêncio, de umas mulheres nuas lá. E o Jason aproveita a situação, né, escuro é com ele mesmo, melhor para ele. O Jimmy morre primeiro. E a cena do Jimmy morrendo, para mim é mais, não sei se é mais brutal,
mas certamente é uma das mais brutais da franquia e uma das minhas preferidas também, na forma como ela é dirigida e sequenciada. É muito bom. O Jimmy está gritando alto pro Ted. Ted, cadê o abridor de garrafas, né? Tá procurando um abridor de garrafas para abrir uma garrafa lá para comemorar, né? O feito dele. Ele está bem empolgado mesmo. E ele grita, começa a gritar alto com o Ted. Ted, cadê o abridor de garrafas? E de repente, na maior truculência, dó, né? Uma pancada do Jason com o abridor de garrafas na mão dele, cravando a mão dele na mesa, né? Onde a mão dele estava repousando. É muito truculento. E vem do nada, é de repente mesmo, paf! E é aquele abridor de garrafas, né, de rosca mesmo, forte, duro. Ele tenta inclusive rapidamente tirar a mão dele da mesa, óbvio, né, movimento reflexo, a dor que ele estava sentindo. Mas assim, foi tão rápido e truculento que ele não teve nem tempo de gritar. Ele só vê a mão dele em sangue, já vira para o lado para olhar quem fez isso, e no momento que ele vira o rosto, um cutelo no meio da cara dele. Com toda a força, basicamente metade do cutelo, quase inteiro, né, entra no rosto dele, em diagonal. É muito, muito brutal a cena, né, dá dó do cara. Um Jason aqui simplesmente, ele é um titã, ele é uma máquina de matar, né, muito, muito forte mesmo a cena. E certamente é uma das melhores para mim, uma das mais bem feitas da série como um todo. O Tom Savini da parte 1 se superou 10 vezes mais aqui. Ele já tem anos de experiência, né, trabalhou com muitos filmes e a técnica dele de efeitos protéticos estão com um grau de realismo muito gigantesco. Né, gigantesco, quanto mais gigantesco, mais macabro no caso, né, porque são filmes de terror. O Ted também não dura muito, porque o Jason nas sombras corta, né, o filme do projetor dele, ele vai até a tela ver o que aconteceu, vira para trás, começa a chamar o Jimmy. E ali o Tom Savini usa outro boneco protético. É um boneco também. Nós vemos, claro, o personagem do Ted recebendo o golpe, né, e caindo, né, o ator atua com o corpo dele escorregando, né, caindo na tela projetora, né. Mas, na verdade, o golpe que nós vemos, né, de faca, porque assim, o Ted vai até o projetor, vira e chama o Jimmy. Nisso, a câmera foca a traseira da projeção, né, e o Jason crava a faca, atravessa a tela, crava no crânio dele. Aí ele começa a cair, né, e a tela, inclusive, a ser cortada pelo fio da faca, cravada no crânio dele. Mas aquele momento em que a faca enterra no crânio é um boneco. O Tom Savini optou por utilizar uma maquete, né, um protótipo do Ted, do ator do Ted, para realmente dar-nos a sensação de realismo de novo. Uma cravada de faca no crânio, né, brutal de novo. É muito brutal. Friday the 13th, The Final Chapter, para mim não tem outro Friday mais brutal do que esse. E não à toa ele é preferido de muitos fãs, né? Tem pessoas que gostam da parte 6 muito em virtude da brutalidade que existe nele também. Mas é uma brutalidade que foge ao realismo. E aqui para mim o Tom Savini, né, e o trabalho dele com bonecos, com maquiagem protética, ajudam a aproximar desse elemento de realismo. Para mim, então, por isso, esse filme, em termos de brutalidade, que é uma dos pontos altos, né, dos objetivos do slasher movie, é o que está mais no ponto nessa franquia. Porque é muito bom mesmo. A cena lá com o Doug no banheiro, né, ele fez amor com a Sarah no banheiro, ela sai, vai passar o secador no cabelo no quarto, né, secar o cabelo, e ele fica cantando no chuveiro. O Jason chega, né, e com a mão ele arrebenta, né, o vidro do local de banho, né, da porta, vai com a mão na cabeça do Doug e basicamente começa a destruir o rosto do rapaz só com a mão, né, a cabeça dele pressionada na parede, arrebentando o rosto dele.
É outra cena muito brutal também. Ali de novo, boneco, porque o Tom Savini queria que nós tivéssemos a impressão de que era o rosto do Doug, né? Então ele tirou um molde do rosto perfeito, né? Bem parecido com o rosto dele mesmo, e o Jason, ao usar a mão, né? Arrebentando a bochecha do cara, o rosto, arrebentando mesmo, amassando o rosto dele, queria nos dar essa sensação de realismo. Muito brutal. A Sarah, depois que ela secou o cabelo, voltou para o banheiro, né? E encontrou, né, o corpo do Doug já tombado no vidro da porta. E sai correndo, né, igual uma louca lá para baixo. E quando ela tenta sair de casa, nós vemos uma característica bem típica do Jason, né? Quando ele tem tempo, ele começa a montar certas arapucas mesmo, armadilhas, né, para as pessoas. Faz parte de um modus operandi dele, dificultar a corrida, né, formas de escapar. Ele não é tão inteligente, né, como outros assassinos do slasher, como Michael Myers, mas ele ainda tem os seus recursos, porque ele é um caçador, né, ele realmente é um caçador nato. A Sarah vai abrir a porta está trancada, ela não consegue sair, e do lado de fora, o Jason já estava esperando por ela, né, ele usa o machado, o machado trespassa a porta, né, quebra a porta como se fosse isopor, e crava no peito dela, ela cai, morrendo assim, né. Do grupo de jovens, essa é a última morte de fato, né. Nós temos mais uma na série, que acontece um pouco antes da cena final, né, da perseguição que o Jason tem com a Trish, que é a Final Girl aqui, que é justamente a morte, né, da mãe deles, né, da senhora Jarvis, né, mas que ela é feita off-screen. Ela chega em casa, a casa está sem energia elétrica, ela sai no pátio, vai para o pátio e lá ela vira e se assusta com o Jason, mas nós vemos apenas o rosto dela se assustando, mas nós não vemos realmente ela sendo morta aqui, né. É algo interessante, né, eu não sei por que eles não quiseram mostrar, porque mães morrendo, né, na série não é algo muito novo, né. Talvez não mães que sejam antagonistas, né. Na verdade, a mãe que nós vemos morrer na série é justamente a Pamela Voorhees, mas ela era antagonista do primeiro filme, né, é um fato. Mas eu acho que eles não quiseram polemizar muito com a senhora Jarvis, né, por talvez chocar muito as pessoas, né, o público americano na época, e principalmente as pessoas que estavam realmente incomodadas, perseguindo e criticando muito os slashers, né. Uma mãe de família, uma mãe solteira, criando 2 filhos na zona rural, sozinha, né, expô-la assim talvez criasse algum bafafá, né, alguma polêmica, porque o Mar já não estava para peixe, e seria o último filme da franquia justamente por causa disso, né, porque a opinião pública estava muito negativa. Mas eles fizeram cenas sim com a senhora Jarvis, não uma cena com o Jason, né, matando-a, mas uma em que ela é utilizada naquele clichê, né, repetitivo da série, que é a cena, né, de sonho do fim, né, a dream scene. Todos os filmes de Friday teriam dream scenes, né, inclusive esse. Ela foi filmada, foi realizada, mas não foi para a versão final. Para aqueles que adquiriram a versão Blu-ray desse filme, eles podem ver essa cena nos extras, né, na edição Blu-ray, ela saiu, né, e quem comprou tem acesso a essa cena. Ou talvez vocês achem aí no YouTube também, se procurarem um pouco bem, não sei, né, mas a cena de fato existe, e daqui a pouco eu falo dela. Mas falemos de algo importante antes, né, que é justamente a cena de confronto entre o Tommy, a criança, e o Jason. Foi também algo bastante ousado, a cena com o Tommy, porque até então, né, essa exposição de crianças, né, em cenas pesadas não era muito comum no cinema não, né, embora nós já tenhamos tido uma boa dose de uma cena pesada, né, inclusive uma criança sendo antagonista de filme de slasher, lá no filme Sleepaway Camp, né, já era uma boa dose, digamos, bastante traumática para algumas pessoas, né, ver o final de Sleepaway Camp,
né, um outro slash aí dos anos 80, que eu já fiz Cine Corvo dele aqui, né, não entrei muito em detalhe, não dei muito spoiler, trabalhei com um formato diferente quando fiz essa postagem, mas para quem quiser, né, assista o filme que vai ver realmente lá crianças sendo utilizadas em cenas pesadas em slashers. Mas aqui Friday vai no mesmo sentido, né? Acaba utilizando o Tommy para uma cena muito pesada mesmo, porque ele, como eu havia falado, né, tenta se parecer o Jason. E quando o Jason iria matar a Trish, basicamente esse é o fator que salva a vida dela, porque o Jason olha para trás, olha, atende aos chamados dele, né, e vê uma criança que lembra ele, remete a ele. E isso deixa o Jason confuso, né, aquela típica confusão que ele costuma ter, né, quando é confrontado com elementos, né, que fazem parte da história dele. O Jason não é muito brilhante, não, né, nunca foi, né. Ele tem momentos de brilhantismo quando o assunto é caçar, mas de maneira em geral ele é um ser bem confuso, né, bem estranho, digamos, né, mentalmente. E quando ele atende ao Tommy, ao chamado do Tommy, ele vê uma criança parecida com a versão dele da infância, vai se andando em direção a essa criança devagar, e isso dá tempo, né, o tempo necessário para Trish pegar a machete, né, e bater no rosto dele, retirando a máscara dele e revelando a face monstruosa que ele possui. Nisso ela fica, né, muito nervosa, né, porque ela se assusta absurdamente com a face dele, né, fica horrorizada, né, o Jason novamente vai atacá-la e o Tommy aproveita para pegar a machete que tinha caído no chão e finalizar o Jason, né. E o golpe que o Tommy dá, né, é na diagonal, com a machete entrando, né, na lateral do rosto do Jason, né, de cima para baixo, basicamente quase arrancando metade da cabeça para fora do crânio. Não arranca, o Jason sofre o golpe e cai de cara no chão, e nós temos ainda em slow motion, né, o rosto dele entrando na machete, né, caindo na machete, com ela enterrando ainda mais na face. É uma cena assim, nossa, horrorosa, né, muito brutal. Muito gore mesmo, né? Ali extrapolou todos os limites do gore que o filme já tinha atingido até então. Mas o que mais choca de fato, né, é que depois disso a Trish abraça o Tommy, né, os dois estão nervosos, né, chocados, traumatizados com tudo que aconteceu com eles. Mas o que choca é justamente o que se sucede na sequência. Porque o Tommy ainda vê alguns dedos do Jason se movendo, né? Reação nervosa, algo nesse sentido. E ele não perde tempo, ele passa a mão na machete que estava no chão, né? Já tinha se descolado do rosto do Jason, e começa a soltar 1001 golpes nele. Morre, morre, morre. E o rosto do Tommy, né, tá tomado de uma fúria absurda, assim. O rosto dele realmente tá muito macabro. E ele bate com muita força, com muita agressividade, truculência com a machete no corpo do Jason. Começa a picotar o corpo dele, né? E com aquele rosto abatido e cheio de cólera, de fúria. E é realmente uma coisa que choca bastante, né? Nós vemos uma criança com essa expressão, né? Com essa agressividade. E não à toa isso estava incomodando, né, os mais conservadores puritanos nos Estados Unidos. Uma coisa que nós vemos repetir também, né, esse tipo de cena, né, que nós vimos lá em Sleepaway Camp, né, que nós vemos aqui em Friday the 13th, The Final Chapter, aconteceria novamente lá em Halloween 4, né, Halloween 4, com a Jamie Lloyd no fim desse filme. Foi 3 momentos assim que crianças foram utilizadas, né, em papéis, né, em cenas onde elas, né, transmitiam a nós essa sensação de perturbação, de cólera, né. O fechamento do filme original não seria aquele que nós vemos no filme, né, que é justamente a Trish encontrando com ele no hospital, a cena focando o rosto do Tommy depois, né, e ele abrindo os olhos com uma expressão meio macabra também, né.
a Paramount deixou esse cliffhanger com o Tommy para, quem sabe no futuro, né, já que ela era proprietária, era dona dos direitos, né, de exibição da franquia, para quem sabe quando a poeira baixasse no futuro, as pessoas esquecessem de Friday, dos slashes, toda a polêmica no cinema americano diminuísse, eles voltassem com a série com um outro antagonista, né, que poderia ser aí o Tommy Jarvis. Obviamente isso não daria certo, né, porque como aconteceu em Halloween, né, quando você utiliza o nome da franquia com um outro antagonista, muitas pessoas vão chiar, né, porque quem elas querem ver de fato é o antagonista principal. É algo que faz com que essas séries sejam arrastadas e existam aí até hoje, né? Com filmes, filmes e filmes, basicamente que repetem a mesma fórmula acontecendo várias e várias vezes. Isso não daria certo, mas foi uma porta aberta que a franquia deixou. Estava se encerrando, mas né, é um produto mercadológico da empresa, né, um produto intelectual da empresa. Então, deixou-se uma porta aberta para caso um revival, depois de algum tempo fosse feito, pudesse ser feito, partindo do ponto onde ela deixou, né, essa porta, né, essa fresta para ser utilizada. Porque era tradição, né, era tradicional, né, em Friday the 13th, seguir realmente o que o filme anterior deixou, de onde ele parou. E é por isso que eu considero como série, né, como série de fato, de filmes, a parte 1 até a parte 4, porque são esses 4 filmes que nos dão uma certa sensação, né, um senso de continuidade. Depois de The Final Chapter, não tem isso, né? O quinto filme rompe com isso, totalmente. E o sexto rompe com o quinto. Então não dá essa sensação de continuidade. E do sexto ao oitavo é uma continuidade bem tosca, bem porca, bem ruim, né? Porque cada novo filme é um filme pior do que o anterior. E que também não liga muito para lógica, continuidade, coisas assim, né? São filmes que pecam muito nesse sentido. Por isso essa é a minha percepção de que série, realmente, de Friday the 13th, e por isso eu optei por fazer Cine Corvo dos 4 apenas primeiros, é muito em virtude disso, né? Porque é de fato onde nós temos a sensação de continuidade na série, que termina justamente aqui. Mas essa cena cliffhanger do Tommy Jarvis, né, do olhar macabro do Corey Feldman no fim, né, tomou o lugar da cena original que foi filmada, que seria utilizada e que foi cortada, que é a cena, né, é a cena do sonho da Trish, né. Antes dela acordar no hospital, ela tem uma dream scene também, como a Alice no primeiro teve, né, a Jeannie no segundo teve, né, a Chris no terceiro teve. Eles iriam seguir com essa tradição, né, com aquele jump scare na dream scene. Na cena da Trish que fizeram para ela vai até o banheiro de cima, e no banheiro de cima ela encontra o corpo da mãe dela, né, da senhora Jarvis, na banheira, toda, né, suja de sangue, morta, e ela tem basicamente, né, praticamente um colapso nervoso. Ela cai aos prantos, né, começa a chorar muito com o corpo da mãe nos braços, e nisso o rosto da senhora Jarvis tomba para o lado, as pálpebras se abrem, né, nós vemos o globo ocular dela totalmente branco, bem macabro, né, e aí a Trish escuta um barulho atrás dela, ela se vira e o Jason está com a machete dando um golpe atrás, né, mortal, seria letal para a Trish, né. E basicamente essa é a cena, né, a cena final. Eu vi a cena na versão de Blu-ray que saiu, como eu havia falado, né, ela foi divulgada nas edições mais recentes do filme, e seria uma cena muito boa, seria bem interessante, né, porque ela não é tão previsível, né, ela é um pouco diferente das Dream Scenes anteriores. A primeira Dream Scene, né, do primeiro filme, Friday the 13th Part 1, é melhor porque é a cena que faz com que todo mundo pule, né, fez com que todo mundo pulasse realmente dos assentos lá no cinema, né, ninguém esperava aquela porcaria.
ambientação com musiquinha leve, tudo acabou, final feliz, né? Alice passando a mão na água fora do bote, né? E de repente o Jason pequenininho, né? Uma criatura horrenda, né? Puxando ela por trás, saindo da água de repente. Ninguém esperava aquilo, né? Dá um susto danado na pessoa, né? Que foi ao cinema e que está assistindo o filme e que é condicionada a relaxar com a música tranquila que foi utilizada. A partir do 2, isso ficou previsível, né? E a fórmula é a mesma. O que eles usaram aqui no quarto filme é um pouco diferente, né? É uma dream scene, continua sendo uma dream scene, mas é num formato, né, de uma cena sequencial, né, de fatos sequenciais, que não são necessariamente os mesmos daquela fórmula, né? É interessante, ainda teve esse elemento, né, de purgação, né, de uma filha encontrando a mãe morta na banheira, né, caindo em prantos, em desespero, né, ainda teve esse elemento dramático. E de repente o Jason chega por trás. Né, a mãe abre os olhos, né, morta, os glóbulos brancos, medonhos, né, e o Jason de repente rapidamente chega por trás. E nós vemos a câmera focando nele, né, e a machete descendo. É diferente, tem elementos diferentes, né, mais dramáticos e não tranquilizadores, né, como foram utilizados na parte 2 e na parte 3. É uma dream scene bem interessante, é uma pena ter sido cortada, mas eu acho que foi cortada muito em virtude mesmo do impacto, né, que essa cena teria no público. As críticas seriam ainda mais, né, fortes em relação ao filme. O filme venderia, ele sempre vendeu, esse não foi diferente, ele foi sucesso de bilheteria também. Né, a série estava fechando o seu ciclo em alta, mas a Paramount, por algum motivo, ficou muito preocupada com a opinião pública e acabou retirando aí essa cena do filme. Né. A crítica ao filme foi forte, como sempre foi. Né. Antes reclamavam que as pessoas estavam lá só para serem mortas, e agora reclamaram que, com alguns personagens, o filme fez com que nós ganhássemos um certo apelo maior, né, uma identificação maior, né, e depois na cena final elas começaram a ser caçadas, como sempre foram. Eles iriam criticar, né, Friday do mesmo jeito, porque sempre criticaram, né, realmente por criticar, né, e é um filme de terror que realmente bate com valores mais tradicionais, mas é horror, pessoas. Não tem como, né, você fazer um filme de horror que não seja em algum aspecto realmente contraventor, né, de valores muito defendidos por um público mais conservador, mais puritano, né, que tem esse traço, né, essa característica. Vai desagradar setores, né, da sociedade mais conservadores, com certeza, mais moralistas, digamos assim. Não tem como. Isso é algo típico mesmo dos filmes de terror e não tem como muito fugir disso. Bem, a apresentação é essa, né? As minhas impressões são essas. Termino aqui então a quadrilogia que eu havia me proposto a fazer de Friday the 13th. Espero que tenham gostado da jornada, e quem não conhecia ainda esses slashers, né? E o Jason, ele não é um antagonista dessa geração, mas ele ainda se mantém vivo até hoje, né? Para aqueles que não conheciam, espero que tenha sido interessante, que isso tenha causado interesse em conhecer esse antagonista tradicional, né, clássico dos slashers, assim como Michael Myers o Fred Krueger né, o Chucky, entre outros aí. Um abraço, meus caros, e até o próximo. Cine Corvo.